Boas-vindas ao reverendo Sigisberto Queiroga, pastor da igreja presbiteriana Betesda, que está ali com sua filha Paloma ao seu lado. Muito bem-vindo, pastor. Fica de pé, pastor, para quem não conhece, vê-lo aí, né? Esse é o reverendo Sigisberto Queiroga, pastor lá da igreja no Mackenzie. Está sendo uma bênção um trabalho lá para a glória e honra do Senhor Jesus. João 3:8. Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga me ajude. João 3:8. Vamos ficar de pé, irmão. João 3:8. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez, e nós vamos ler terceira vez. E assim diz a palavra do Senhor mais uma vez. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mais uma vez todos. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Agora, sem olhar na Bíblia, vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Senhor. Nós te louvamos nesta noite. Nós exaltamos o nome de Jesus. Oh Deus, obrigado por esse grande Salvador. Se não fosse pelo perdão dele, nós não estaríamos aqui. E ó Deus, obrigado por sua grande salvação, e porque de suas mãos ninguém nos pode arrebatar. Deus, de uma maneira muito especial, te agradecemos por aquele dia em que o Espírito Santo plantou no nosso coração a semente da salvação. Naquele dia em que andávamos mortos e o Senhor, com o Espírito, soprou a vida. E nós abrimos os olhos e ressuscitamos espiritualmente e olhamos para Jesus e vimos o quanto Ele é maravilhoso e nos enamoramos dEle no primeiro momento. Louvado seja o teu nome, Deus. Oh, Pai, louvado seja o teu nome, porque nós somos de Jesus. Nessa hora especial, Deus, pedimos-te, Senhor, que o Senhor nos fales ao coração. Deus, retira de nós qualquer coisa que nos atrapalhe de ouvir tua voz. Ó Deus, dá saúde, dá alegria, ó Deus, ó Pai. Desperta o que está cansado. E que nessa noite nós tenhamos um encontro contigo, por meio do poder do teu Espírito, por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Quem casa, casa com a família. Quem casa, casa com a família do cônjuge. No mês de dezembro, minha esposa, lendo um livro sobre família, leu essa frase para mim. E é claro que a Bíblia diz que você tem que deixar pai e mãe, a prioridade é o cônjuge. Mas pais e filhos não cortam relação no momento do casamento. Então, quem casa, casa com a família. E a pessoa que vem para o casamento traz consigo todo um arcabouço e toda uma educação fundamentada no estilo de viver da sua própria família. Queridos irmãos, os jovens não gostam de ouvir isso. Nem eu gostava na minha juventude, quando alguém me dizia, você parece com seu pai. Você fala, de jeito nenhum, eu sou diferente. Eu vim para mudar o mundo, o jovem é revolucionário, eu não pareço com meu pai. Mas, de repente, no decorrer da caminhada, né, tem dia que a gente casa e a esposa fala assim, esse jeito que você falou igualzinho seu pai. Eu falo, meu Deus do céu, me ajuda. E aí você olha para a esposa e eu falei, essa olhada sua foi igualzinho a olhada da sua mãe. Porque não tem jeito, amados irmãos. Quem é de uma família traz consigo todas as características, as genéticas e a aprendizagem que veio daquela família. E se você é filho de Deus, querido irmão,
não tem como você não trazer sobre si a semelhança do nosso grande Deus e precioso Salvador, que é Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, não tem como deixar de perceber na sua vida as características da sua família e do seu grande Pai, do seu grande Deus, do seu grande Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem é filho de Deus se parece com Deus. Quem é de Jesus, imita a Jesus, porque nós temos que andar como Ele andou. E aqui neste precioso texto, queridos irmãos e irmãs, Jesus está conversando com um grande teólogo, um mestre em teologia, alguém que fazia parte do sinédrio judeu, seria equivalente talvez a um presidente de sínodo na igreja presbiteriana do Brasil, fazia parte do senado judeu. E esse homem vem ver Jesus de noite para que ninguém o veja. E ele então está impressionado com o ministério apoteótico do Senhor Jesus. Então, quando ele está com Jesus, ele diz: mestre, ninguém pode fazer estas obras que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. E Jesus já corta caminho e vai direto ao assunto, porque Jesus gosta de fazer desse jeito. Fala assim: vou te falar a verdade, Nicodemos. Você não pode entrar no reino de Deus, rapaz, se você não nascer de novo. E ele: como é que pode ser isso? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E aí Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não se assuste de eu te dizer que você tem que nascer de novo. E aí Jesus então fala dessa obra do nascer de novo, irmão, que é a obra do Espírito no nosso coração, usando esse texto precioso que diz que o vento sopra de onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra usada para vento no grego é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. A palavra usada no hebraico para vento é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. E aqui então, irmãos, nesse texto, dando personalidade ao vento, nos mostrando que o vento dos ventos é o vento que vem de Deus, o Espírito do Senhor. Jesus nos mostra aquele que é nascido do Espírito. Eu disse a você que você se parece com seu Pai. E se você é filho de Deus, você se parece com Deus. E o nosso texto fala que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nessa noite, meu amado irmão, escancare bem as janelas da sua mente e abra os portões do seu coração, porque a palavra é um espelho para você. E você verá no texto uma vida gerada pelo Espírito. E ao olhar para o espelho que é a Bíblia, você olhará para você e verá se em você existem as características de uma vida gerada pelo Espírito. Oh, meu irmão, que você que está aqui nessa noite, viva como alguém que foi gerado no sopro do vento. E alguém que é conduzido pelo sopro do vento que vem lá do alto, que é o vento que vem de Deus. E se você está aqui nessa noite e ainda não teve alegria de sentir a brisa do vento no seu rosto, que o sopro do Eterno alcance hoje a sua alma e o seu coração. E que você possa nascer de novo pelo poder de Jesus Cristo, sendo salvo dos seus muitos pecados, porque o vento de Deus vai soprar na sua vida nessa noite. O vento de Deus nos mostra então aqui uma vida gerada pelo Espírito. E olhando para o texto da palavra, amados irmãos, inicialmente o Senhor nos revela que uma vida gerada pelo Espírito é uma vida conduzida pelo Senhor. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida conduzida pelo Senhor. Repita comigo, vamos lá? Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida... Mais forte, vamos lá? Uma vida gerada pelo Espírito... Versículo 8, dê uma olhada aí. Vamos ler até a palavra quer. Vamos lá? O vento... As irmãs, leiam para mim até a palavra quer. Vamos lá? Jesus, amados irmãos, atribui personalidade ao vento. Para fazer o que quer, você tem que ser pessoa. Mas não é qualquer pessoa.
Ele diz que o vento faz aquilo que ele quer. Não é o que o Vandir quer, o que o Jefferson quer, o que eu quero ou o que a Ellen quer. O vento sopra onde quer. O Espírito Santo não é só pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa soberana. E ao nos dizer isso, o texto nos diz que a vida daquele que é nascido do Espírito é uma vida conduzida pelo Eterno. É uma vida conduzida pela soberania do Senhor. Jesus está dizendo, querido, que nasce de novo quem Ele quer. Que pode nascer de novo e ser salvo da morte para a vida, aquele que Ele determinou que aconteça assim. Mas, amados irmãos, essa palavra que começa com a regeneração se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Porque aquele que nasceu do Espírito não é conduzido mais por uma vida de pecado. Aquele que nasceu do Espírito não é conduzido mais por vontades carnais. Aquele que nasceu do Espírito não vive mais em busca da glória e do aplauso do homem. Aquele que nasceu do Espírito é conduzido pelo vento que sopra de onde quer. O Espírito sopra na sua vida onde Ele quer, de onde Ele quer e como Ele quer. Amados irmãos, isso nos mostra que Deus é um Deus soberano. E a vida de quem nasceu do Espírito, uma vida gerada pelo Espírito, é conduzida pela mão deste Deus soberano. É impressionante, amados irmãos. Jefferson hoje está sendo licenciado. E uma das grandes realidades, meus colegas pastores podem dizer, e presbíteros também, é que quando você está no ministério, você percebe claramente que a sua vida, o seu chamado, o seu projeto é guiado pela soberania e pela vontade do Senhor. Vejam comigo o grande profeta Jonas. Lembrem-se de Jonas. Ele é um pregador famoso em Israel. Ele profetiza que Jeroboão II vai levar o reino às fronteiras que Salomão levou. E isso acontece, ele é um pregador muito respeitado. Mas de repente então Deus fala para ele, vai pregar em Nínive, a capital dos assírios, que odeiam os judeus e já estão beirando as fronteiras de Israel. E Jonas, amados irmãos, se dispõe para ir para Tarsis, para o sul da Espanha. E você se lembra que eu preguei numa série aqui o ano passado sobre isso. E Jonas vai para o mar, esquece de Deus e vai deitar no fundo do barco. E Deus manda uma grande tempestade. E enquanto o mundo está clamando aos seus demônios, Jonas, que é a igreja, está dormindo no fundo do barco. Até que os homens o acordam e a sua identidade é revelada. E ele é lançado no fundo do mar. E no fundo do mar Deus envia o grande peixe para que o capture. E ele, simbolizando Jesus, fica 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Lá no fundo do mar, no momento de miséria, no momento de angústia, Jonas chora, ora e se arrepende. E Deus manda o peixe vomitá-lo à terra. Mas Deus não desiste da sua soberania. Deus diz, Jonas, vai para onde? Vai para Tarsis? Jonas vai para Nínive. E Jonas vai, irmãos, e prega. E 120 mil pessoas se convertem. E ele não fica muito satisfeito. Mas preste atenção. Quando Deus diz uma coisa na sua vida, o que Ele diz acontece e ponto final. Você pode gemer, você pode chorar, você pode espernear, você pode reclamar. O que Ele quiser vai acontecer. O vento que vem de Deus é esse vento soberano. E uma vida gerada pelo Espírito, amados irmãos, é uma vida conduzida pelo Senhor. No meu último ano de seminário, amados irmãos, cheio de planos, cheio de sonhos, o reverendo Gisberto, que está ali no fundo, amigo dos irmãos do Chile, falou assim, vamos pastorear no Chile? Eu falei, reverendo, o senhor está doido, Deus me chamou para pastorear no Brasil. Mas o reverendo foi usado por Deus e levou os chilenos lá em São Paulo para conversar comigo. Ele ligou, estou levando os chilenos aí. Eu falei, pastor, eu já falei que Deus me chamou para pastorear no Brasil. Ele, não, é sem compromisso. Foi meu tutor, reverendo Mozaniel. E quando o presbítero do Chile, sentado à mesa, começava a dizer do Chile, falando da cultura, das bênçãos, das alegrias, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo ali. E ele disse, pastor, há 2 anos nós estamos orando por um pastor, nós recebemos a indicação do seu nome,
E para o senhor não achar que eu sou doido, eu trouxe aqui minha mulher e minha prima, e eu vim em nome do conselho, e nós queremos dizer para o senhor que nós acreditamos que Deus o está chamando para ser nosso pastor. Na hora que ele falou aquilo ali, eu falei, estou no sal. Naquela hora o Espírito Santo virou meu coração e me mostrou. Eu falei, né? A gente dá uma desibida, né, irmão? A gente fala assim, eu falei, mas como é que eu vou ser pastor de uma igreja que eu não conheço? Vocês têm que pagar uma passagem de avião para ir lá no Chile, não sei o quê. Não, nós pagamos tudo. Eu fui lá no Chile, preguei, conheci, mas naquela mesa, irmãos, eu já sabia que eu tinha que ser pastor no Chile. Irmãos, eu não queria ir. E louvado seja Deus porque a gente foi. Porque apesar de toda a nossa miséria, Deus fez um reboliço naquela igreja, para a glória e honra do nome dEle, através da pregação da palavra e da equipe de pastores brasileiros que ali esteve. Mas se dependesse de mim, eu lá nem pisava. Toda a glória é do Senhor Jesus. Uma vida dirigida pelo Espírito, uma vida gerada pelo Espírito, é uma vida conduzida pelo Senhor. Meu irmão, busque a vontade de Deus na sua vida. Hoje o Jefferson foi licenciado, logo será ordenado. E a vida dele e da Ellen, eles já entenderam, uma vida conduzida pelo Senhor. E a sua vida é conduzida por quem? Atrás do que você está, meu irmão? Você está atrás simplesmente da tranquilidade dessa vida? Você está atrás simplesmente de uma grande posição social? Você está atrás de um destaque diante dos seus amigos de trabalho ou dos colegas de igreja? Você tem um projeto pessoal de viver para a sua glória e nem tem pensado em Deus? Preste atenção, meu irmão. Se você nasceu do Espírito, essa palavra é do Senhor para você. Humilhe-se hoje e diga, Deus, conduz a minha vida. Eu quero viver do jeito que o Senhor quiser, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Essa semana eu fiquei maravilhado. Voltei de férias na sexta, e aí nós na vigília, sentado num grupo de irmãos, e um irmão já aposentado falou assim, pastor, eu gosto muito de evangelizar. Falou para mim, o Jada estava ali no grupo também, eu gosto muito de evangelizar. E eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está incomodando o meu coração. Eu falei, irmão, talvez seja missões. Meu irmão, se você está aposentado aí, de barriga para cima, não sabe o que fazer, entediado, Deus está te chamando para pregar o evangelho. A sua vida pode fazer uma grande diferença nesse mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Oh, meu irmão, deixe-se guiar ao sabor do vento. Deixe-se guiar ao sopro do vento. Deixe que o vento que vem de Deus, que é o Espírito, que gerou você espiritualmente, conduza a sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Porque uma vida gerada pelo Espírito é uma vida conduzida pelo Senhor. Não obstante, queridos irmãos, o texto continua a revelar-nos nesta noite que uma vida gerada pelo Espírito, além de ser uma vida conduzida pelo Senhor, uma vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pelo mistério. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pelo mistério. Me ajuda a pregar para o seu irmão. Tem tempo que eu não faço isso, estou com saudade. Vira para ele e fala, boa noite. Fala, boa noite. Fala assim, meu irmão, se você foi gerado pelo Espírito, a tua vida será marcada pelo mistério. Vamos ver o versículo. É isso aí, falou tudo certinho, parabéns. Vamos lá, 1, 2, 3, você vai ler o versículo, vamos lá? 1, 2, 3, pode ler, vamos lá? Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo aqui, irmão, que eu e você não sabemos quem Deus vai regenerar, quem Deus vai salvar. Pense comigo nas possibilidades. Imagina aquele rapaz, ele é um jovem rico, presbítero santo. Ele é um homem de muita prosperidade, conhecido no meio do seu povo por ser um homem que obedece à lei, um homem de muito prestígio. Talvez em algumas igrejas da nossa denominação, as pessoas olhassem para ele e dissem, esse moço está pintado para ser presbítero. Ele sabia a lei, ele tentava observá-la, ele tinha muito dinheiro, ele era um rapaz bem de vida.
E aí ele chega para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, bom que nada, bom é Deus, porque ele não reconhece Jesus como Deus. Jesus falou obedecer os mandamentos, e falou os mandamentos da segunda tábua da lei, que falam no amor ao próximo. E aí então, amados irmãos, ele diz, tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude, mas Jesus omitiu um, que é não cobiçarás. Então Jesus vai e fala para ele, então agora você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e me segue, e você terá um tesouro no céu. E ele triste saiu, e triste ficou. Irmãos, era o candidato, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino Pedro ali, olhando ali para Mateus, falando, esse cara é bom. Se esse cara vier, nós não vamos passar mais necessidade. Se esse cara vier, as pessoas de autoridade, de prestígio, vão gostar do evangelho. Esse é o cara pintado para vir para a igreja. E de repente Jesus dispensa o cara. Vai. Eles olham, mas não entendo, senhor. Ele não está na Bíblia, mas eu acho que o negócio era mais ou menos assim. Aí de repente, está um ladrão miserável do lado da cruz. Um ofendendo Jesus, dizendo todos os impropérios, palavrões, palavras insultantes aos reis. E o outro dizendo, Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. Jesus diz, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão! Mas eu não sei quem Deus vai salvar. Eu não sei em que coração o vento vai soprar. E isso o meu coração deve humilhar. E a minha alma quebrantar. Porque, amado irmão, eu não sou do departamento de admissão. Eu sou do departamento de divulgação. Quem admite é o Senhor. Tinha um professor que falava isso no seminário, eu gostei. A gente é chamado para pregar. Eu não sei quem Deus vai converter, gente. Tem um que eu posso olhar, esse cara pintado para o evangelho, de repente o cara vai lá, faz uma loucura, sai fora, e aí já era. E aquele que você olha, não dá um vintém por ele. Deus vai chamar aquele lá. E faz diferença na vida dele. E ele começa a ser uma grande bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Amado irmão, essa questão do vento soprar na vida de quem ele quer é maravilhosa, porque eu não sei quem Deus vai usar. Ao dar uma olhada no Antigo Testamento, eu fico perplexo. Por exemplo, eu olho para Isaías, professor da Universidade Reformada de Jerusalém, e Deus chama aquele intelectual, aquele nobre, aquele grande pregador, para ser um ministro do Evangelho, um profeta do Senhor. Mas Deus resolve chamar Eliseu, que estava arando com 2 juntas de bois, um homem da roça. Chama Amós, que Amós vai pregar e o povo fala para ele, sai daqui, vaqueiro, você não pode pregar a palavra de Deus. Mas Deus resolve chamar um professor universitário, mas chama um vaqueiro. Chama Pedro, um simples pescador, amados irmãos, e chama Paulo, um dos maiores intelectuais da história da humanidade. A ponto de Pedro dizer que não consegue entender tudo que Paulo escreve, mas que é a palavra de Deus. Amados irmãos, a gente não sabe em quem Deus vai soprar. A gente não sabe em quem Deus vai agir. E a gente então deve manter o coração expectante e a alma quebrantada para entender que uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelo mistério. Há 4 anos atrás, amados irmãos, vieram nessa igreja um grupo lá da Jocum de Goiânia, querendo pedir uma oferta para ir para a China. E aí nós orando com o conselho para derrubar o templo, não saía oferta para lado nenhum. E aí eles vieram aqui, uma menina que a gente recebeu lá no Chile, veio com os liderados dela da Jocum, eram uns 10 mais ou menos, né? E aquele monte de menino, né? E aí a gente veio aqui, a gente orou por eles, e eu falei assim, quem quiser dar uma oferta do bolso, dá. Mas da igreja eu não ia sair naquele dia. E aí depois eles estavam ali fora, aquele bando missionário, eu falei, missionário passa apertado, né? Aí eu virei para o Luciano, para o Heitor, falei, gente, eu não tenho grana para pagar o almoço para esse povo todo, não. Mas vamos vocês dois ali comigo, vamos pagar o almoço para esse povo. E a gente sentou lá e começou a conversar com aqueles meninos. E aí esse jovem que está aqui na minha frente, chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor conhece o reverendo Augustus Nicodemos Lopes? Eu falei, só foi meu professor. Pregou lá no Chile, na nossa igreja. E aí ele falou assim, não, porque eu sou apaixonado pela teologia reformada. E começou a falar, eu era da Assembleia de Deus lá no Ceará, e nós criamos na igreja a JUCRED, Juventude Cristã Reformada. E aí nós começamos a reformar a igreja, e o pastor da Assembleia de Deus não gostou, aí mandou a gente embora.
que prazer conhecer o senhor, quero ter amizade com o senhor. Eu falei, rapaz, meu coração tocou. Olhei para esse menino, falei, esse menino vai trabalhar comigo. Aí, de repente, foi passando um ano, a gente queria um menino. Aí conversamos, né, viemos ao nosso conselho. Eu falei, irmãos, o menino é de origem assembleiana. Eles falaram, pastor, nosso conselho é firme na Bíblia, irmãos. Isso é muito bom. Pastor, de origem assembleiana, né? Vamos falar, o senhor pode falar com o reverendo Roberto, para ele mandar um menino aqui? Nós ligamos, o reverendo Roberto mandou um menino, mas menino crente, uma bênção, mas não combinou com a gente. E aí, amados irmãos, eu pedi meus presbíteros, vamos dar a cara para bater. O menino me disse que é calvinista, né? Vamos trazer ele aqui, vamos pregar e tal. E aí, de repente, o Jefferson estava no Paraguai, e eu fiquei esperto, que tinha um amigo meu, pastor Pedro, virou para mim e falou assim, se você não convidar, eu convido. Eu falei, então eu vou convidar na frente. Né? E eu liguei para o Jefferson, e ele chegou aqui, irmãos. E o Jefferson saiu do Ceará querendo ir para a China. E ele encontrou a China dele aqui em Brasília. E se casou com uma ovelhinha preciosa minha, chamada Ellie. E está aqui casado, abençoado, feliz. Sabe por quê? Porque ele não sabia o que Deus ia fazer na vida dele. Porque a gente não conhece o dia de amanhã. Viver com Cristo é viver à beira da perplexidade, irmão. Viver com Cristo é viver preparado para a surpresa. Você viu o texto que eu preguei para você hoje de manhã? Os discípulos no meio do mar, na grande tempestade. De repente, o mestre andando sobre as águas, o Senhor vem de maneira inusitada. E eles então, terrificados, aterrorizados, dizem, é um fantasma! Os homens que andam com Jesus todo o tempo, acreditando em assombração. Mas Jesus vem de maneira misteriosa, amados irmãos. E faz um milagre glorioso, e leva Pedro a andar sobre as águas, revela a incredulidade de Pedro que afunda, mas salva Pedro, quando ele diz, Senhor, salva-me, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus entra no barco e eles dizem verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Irmão, caminhar com Jesus é viver à beira dessa perplexidade. É viver preparado para o mistério, é ser surpreendido a cada dia. Você vai orar por uma pessoa com câncer terminal, de repente prega para ela, ela recebe a Cristo e vai para o céu. Você vai pregar para alguém que todo mundo dizia, é impossível, e Deus abre o coração dele e ele vem a Cristo. Você vai trabalhar num lugar onde o povo diz, dessa pedra não sai leite, não sai mel, mas você dobra o joelho e Deus faz a sua obra para a glória e honra do nome de Jesus. Meu amado irmão, em nome de Jesus, deixe de achar que você é o dono da sua vida. E esteja disposto a viver um mistério de ser conduzido pelo Espírito. Abra os braços e diz, guia-me, vento. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Louvado seja Deus. Eu não sei o dia de amanhã, irmão. Deus sabe. Eu sei que eu vou ser surpreendido. Posso até ficar perplexo, mas isso vai ser maravilhoso. Jefferson, a vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pelo mistério. No dia das grandes surpresas, não se surpreenda. Cristo está no barco. Ele carrega você e sua esposa no colo. Ele é o Senhor da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Uma vida gerada pelo Espírito. Falei que ia pregar um texto menor para pregar menos. Né? Os outros sermões que eu tinha eram tudo de 10 versículos. Mas vamos lá. Ouça a voz do Espírito. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida conduzida pelo Senhor. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pelo mistério. Mas uma vida gerada pelo Espírito demonstra a ação de Deus. Uma vida gerada pelo Espírito demonstra a ação de Deus. Para terminar, para repetir todo hoje, vamos lá? Uma vida gerada pelo Espírito demonstra a ação de Deus. O vento sopra onde quer. O que acontece? Não ouvi como é que é? Ouves a sua voz. Nesses dias aqui não há meteorologia, você não sabia como o vento ia chegar antes. Nem de onde ele vinha para onde ele ia, meu presbítero. Mas você pode ouvir a voz do vento. Você não sabe de onde vem o vento,
não sabe para onde vai o vento, você não controla o vento, mas você ouve a voz do vento. Você não sabe de onde o Espírito virá, você não sabe onde ele agirá, mas você perceberá a ação sobrenatural do Espírito na vida de todo aquele que pertence ao Senhor. Ouves a sua voz. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida que demonstra a ação do Senhor, é uma vida que tem fruto, amados irmãos. Irmão, Jesus diz lá em Mateus 7, que no último dia, muitos que dizem assim, Senhor, Senhor, não entrarão nos reinos dos céus. Eu fico perplexo com essa fala. E ele diz assim, alguns dirão, mas Senhor, nós pregamos, nós profetizamos em teu nome. Grandes pregadores. Nós expulsamos demônios, homens de grande autoridade espiritual aos olhos de todos nós. Nós realizamos milagres. E ele diz, apartai-vos de mim, malditos, que não obedeceis à palavra do meu Pai. A salvação é pela graça, amado irmão. Mas você conhece quem é salvo pela vida que leva. A Bíblia fala do fruto do Espírito. A Bíblia fala que há sinais de verdadeira conversão. O ano passado inteiro eu preguei para você na primeira carta de João de manhã. Expusemos a carta em 1 ano. E lá diz que o verdadeiro crente é aquele que crê em Jesus como Salvador, é aquele que ama o seu próximo e é aquele que luta para viver uma vida santa. Aquela vida que foi soprada pelo Espírito, amado irmão, se revela num glorioso e doce perfume da graça que enche as nossas narinas e os nossos pulmões da vida que vem dos céus. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida que demonstra a ação do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, amado irmão, né? 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Tinha um herege lá no seminário que pegava esse versículo, era torcedor dos santos e dizia, sede santo porque eu sou santo. Não é nada disso, né? Sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. Portanto, irmão, mostre na sua vida, irmão, que você é de Jesus. Que você não seja crente de palavrório, que você não seja alguém que só vem aqui levantar a mão, mas durante a semana vive como se Deus não existisse. Que você seja alguém que ama o Senhor, que você seja um crente de oração, que você seja alguém que estuda a palavra, que você seja alguém que demonstra o amor de Deus, que seja alguém que ore pelo seu pastor, pelo seu licenciado, pelos seus presbíteros, que você clame o avivamento, que você revele na sua vida, amado irmão, que você pertence ao Senhor Jesus. Jefferson, houve um grande pastor presbiteriano no século XIX, na Escócia, chamado Robert Murray McCheyne, pastor da igreja em Dundee, exímio teólogo, pregador ungido pelo Espírito. A história nos conta, amados irmãos, que McCheyne, teólogo reformado, pastor presbiteriano, grande pregador, era tão cheio da unção de Deus, que quando ele saía do quartinho para pregar, do quartinho ali do lado do púlpito, ele passava muito tempo orando. E quando ele chegava na igreja e saudava o povo com a paz do Senhor, as pessoas só de perceberem a presença gloriosa do Espírito na vida dele, já começavam a chorar. Antes dele começar a pregar. E Robert Murray tem uma frase, amados irmãos, que tem mexido com o meu coração. E eu quero deixá-la para você mais uma vez, meu jovem licenciado. Que é a seguinte: um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Porque Deus não está à procura de grandes talentos, mas Deus está à procura de grandes homens. O ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Mas não é só um ministro, meu irmão, eu quero dizer para você, um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Outro grande pastor que foi usado num avivamento na Inglaterra, na sua cidade, em Kidderminster, Richard Baxter, falando também do pastor, disse o seguinte, que os pecados do mestre são os mestres do pecado. Isso serve para nós pastores e presbíteros, mas também para você. Os pecados do mestre são os mestres do pecado. Porque os pecados do mestre são mais hipócritas, porque ele peca contra maior conhecimento. E ele dizia que o maior instrumento nas mãos do diabo é um falso ministro do Evangelho.
Irmão, eu quero dizer para você que os pecados do crente são escândalo para o mundo. E um crente, uma pessoa que se diz crente é um crente falso, é um grande instrumento nas mãos do diabo para afastar as pessoas de Deus. Meu irmão, eu disse que a palavra é um espelho. Olha para o espelho agora. A gente está vendo algum efeito do sopro do vento na tua vida? Você já foi mudado? Seu coração já fala com mais doçura do que antigamente? Seu marido convertido há 10 anos te trata melhor, irmã? Você, queridão, que era um escândalo lá no seu trabalho, agora mostra Cristo Jesus na sua vida. Você que era o maior invejoso da terra, agora louva a Deus pelas bênçãos que seu irmão está recebendo. Você que era dominado pela ira, agora é dominado pelo Espírito. Uma vida gerada pelo Espírito, irmão. É uma vida que demonstra a ação de Deus. Ao olhar para essa palavra, eu quero desafiar a você. Talvez você pergunte, pastor, como é que eu posso viver desse jeito? Eu nasci de novo, mas a situação se esfriou. Meu irmão, você precisa olhar para aquele que prometeu dar o Espírito Santo. Para aquele que diz, eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador virá para dar testemunho de mim. Se você, irmão, quer viver como quem nasceu de novo, se você quer viver no sopro do vento, você precisa cravar os seus olhos em Cristo. Porque foi Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Cristo é o único que pode te levar para o céu. Porque Cristo é o único que pode te levar para Deus. Oh, meu amado irmão, quando você tem o ídolo da prostituição no seu coração e vive se prostituindo, é só Cristo que entra e arranca o ídolo. Então você odeia a prostituição, porque Cristo é o Senhor da sua vida. Quando o Deus dinheiro é o Deus do seu coração, e você perde tudo que tem e quer tirar a sua vida, então de repente você é abraçado pelo Senhor e entende que o seu significado e a sua segurança está no fato de pertencer ao Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados, e Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, a tua segurança. Se você está aqui nessa noite, querido, e diz, eu quero, pastor, nascer de novo, arrependa-se dos seus pecados e creia hoje que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens. E que se você se arrepende e o confessa hoje como seu Senhor e Salvador, você será salvo, a palavra promete. Ele virá morar no seu coração, te encherá do Espírito de paz e de alegria. E a sua vida nunca mais será a mesma. Que hoje você sinta a brisa do Espírito soprar a palavra no seu coração. Que hoje você sinta a tempestade celestial mudar a sua vida. Que o vento de Deus sopre sobre você. E então todos nós poderemos dizer, ali vai uma vida gerada pelo Espírito. Vamos orar a Deus nesta noite? Oremos.